Fala, gente, sejam muito bem-vindos ao curso completo de Lovable aqui da empresa 1P. Hoje a gente vai falar tudo sobre essa ferramenta que consegue fazer coisas incríveis para você, coisas que antes demoravam meses de programação, meses de programadores, mas que você consegue fazer com um simples prompt. E vou te falar também os prós, os contras, porque não basta a gente só falar aqui da maravilha que é de fato essa ferramenta, mas também de como utilizar da maneira correta e para o que deve ser utilizado e para o que não deve ser utilizado, que é algo que poucas pessoas falam, né? Que só vendem o lado positivo da coisa aqui. Eu sou super favorável, mas não é só isso. Tem outras coisas que você deve avaliar. E mais, você vai entender a fundo. Olha só o que a gente vai tratar nesse curso aqui. A gente vai entender o Lovable de fato, como que ele funciona, o que ele realmente é, né? Porque assim, você entendendo essa lógica, esse comparativo do Lovable versus outras ferramentas, você consegue utilizar ele no seu potencial máximo, né? Por quê? Porque você entende a lógica de funcionamento dele, você consegue, uma coisa que a gente vai passar por aqui, economizar mais tokens, porque é uma ferramenta que se você não utiliza da maneira certa, vai ficando caro, caro e caro. Eu mesmo gastei mais de US$ 300 no primeiro mês só pra aprender de fato para vocês, tá? Aprender a fundo, entender tudo do Lovable e tudo mais, tá? A gente vai também, obviamente, falar de projetos do Lovable, a gente vai falar de chat, da função chat, dessa função de construção de fato, dos tokens que eu já falei para vocês. A gente vai falar como gerar prompts que também tem tudo a ver com a lógica do Lovable, tá bom? E também com a economia de prompts. E a gente vai fazer projeto aqui na prática, ou seja, para resumir todo o conhecimento que a gente vai passar no decorrer desse curso aqui. De qualquer forma, se você não me conhece ainda, eu sou o Gustavo aqui da empresa 1P e seja muito bem-vindo ao canal, tá bom? A única coisa que eu peço é que se você se inscrever, veja todos os vídeos. Se você não quiser se inscrever, não tem problema nenhum. Você pode pegar esse conhecimento e tudo mais. Vai ser um prazer te ter aqui do decorrer dessa aula. Mas a única coisa que eu peço é que se você se inscrever, veja todos os vídeos, porque aqui o meu objetivo é ensinar de verdade. Não é um canal técnico, né? Não vai ter muitos inscritos, então esse não é o objetivo. Vai milhões de inscritos, não. Centenas de milhares de inscritos, não vai acontecer. Não é muito técnico para ter isso. Então, meu objetivo não é inscritos, mas sim pessoas verdadeiramente interessadas. Beleza, gente? Então é isso, a única coisa que eu peço para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro curso completo de Lovable. Então, turma, vamos entender aqui antes da gente colocar a mão na massa, tá? A gente vai fazer isso, mas isso aqui é muito importante e vai te economizar bons dólares no decorrer do caminho aí seu de utilização do Lovable, tá bom? Então vamos lá. O que de fato é o Lovable, né? Eu acho que antes da gente falar o conceito do Lovable, é importante a gente comparar com outras ferramentas, porque eu acho que muitas pessoas que já chegaram no Lovable tentaram outras ferramentas antes e tudo mais, né? Então a principal diferença do Lovable, do ChatGPT, do curso e do Replit Agent, tá? Qual que é? O Lovable, já utilizei todas, tá? Então eu posso falar não com propriedade do cara que construiu, mas com propriedade do usuário, tá? O Lovable é um engenheiro de software autônomo. Ele não é só não é que é só, né? Mas ele não é um editor de código com IA, tá? Como é o Cursor e o Replit, tá? Já o ChatGPT, ele modifica pequenas partes do código, tranquilo, ele gera códigos inteiros também, mas ele, por exemplo, não faz o deploy, nem nada disso, tá? E o Cursor e o Replit, por sua vez, eles são editores de código. Então é como se fosse um VS Code, para quem entende aí já usou um editor de código, é como se fosse um VS Code, só que com uma IA voltada de fato para que gere códigos inteiros até, tá? Então faz ajustes e gera códigos inteiros. Então se você chegar lá no curso e pedir para criar uma ideia do zero, ele cria também. A grande diferença é que é no formato de editor de código, não tem o sandbox bonitinho do Lovable, que a gente também vai ver aqui no decorrer do projeto, tá bom? Então ele é um engenheiro de software, de fato, autônomo ali, ele faz todas as funções, tá? Então como que funciona na prática? Então o usuário vai lá e escreve um prompt dentro do Lovable, por exemplo. O exemplo que a gente vai dar também nesse curso aqui. Cria um aplicativo de lista de tarefas com login, tá? E aí, como que o Lovable pega esse prompt e cria? Qual que é o processo para criar esse aplicativo que você solicitou com um prompt curto e básico, né? Que não é o ideal, obviamente. Ele vai lá e, com vários modelos de inteligência artificial, tá? Óbvio que alguns são mais utilizados que outros, mas vários modelos de IA, ele pega e decompõe esse prompt que foi enviado. Nesse caso aqui, é até pouco para decompor, mas uma coisa é fato.
ele decompõe em partes, porque isso daqui gera uma infinidade de coisas que você tem que fazer para colocar isso aqui no ar, né? Então não é só um aplicativo de tarefas com login, não, são várias partes para criar isso. Então você pensa que um aplicativo não é só o aplicativo tá ali, não, tem várias partes que compõem o aplicativo aparecer na sua tela ali bonitinho, né? Então, esses modelos que são chamados de pipeline, né, tecnicamente pipeline de modelos, decompõem esse prompt original, né, o prompt original em subtarefas, que é o que eu falei para vocês. Isso aqui não é um app de tarefas com login, não, são várias coisas para esse app existir da maneira que você utiliza aí vários aplicativos online e tudo mais, né? Então, ele vai lá nessa decomposição desse pipeline com mais de um IA, por isso que não aparece qual modelo está utilizando, porque é um pipeline de várias inteligências artificiais para conseguir chegar nessa decomposição, tá? E aí criam um plano com páginas, componentes, endpoints, bases de dados, o back-end. Ele vai lá, basicamente, ele disseca tudo o que é necessário para fazer aquele app que foi pedido no prompt, tá? E aí, agentes especializados em cada uma das tarefas vai lá e trabalha no que ele foi programado para fazer, no que ele foi feito para fazer. Então, cada agente vai lá trabalhar, por exemplo, em componentes, aí um outro agente vai lá trabalha em rotas, mais um componente trabalha em controllers, outros componentes, outro agente vai trabalhar em migrações, enfim. Fato é que cada agente ele trabalha numa parte e é por isso que o Lobo consegue fazer tudo de uma vez. É como se ele estivesse decompondo. Quando você manda um prompt, o Lobo ele vai lá e decompõe tudo e manda pro agente 1, aí aqui manda pro agente 2, manda pro agente 3, manda pro agente 4 e no final ele ainda faz o fecha, né? Ele ainda tem um agente que junta tudo isso, como se fosse juntar tudo isso e ver se está tudo comunicando da maneira correta, tá? Então, assim, esses agentes especializados eles são muito importantes. Essa é a estrutura que o Lobo conseguiu chegar, que fez eles serem avaliados em mais de quantos? Não sei nem quantos bilhões de dólares, mas enfim, eles fizeram uma captação de 800 milhões de dólares. São tão gigantescos, é a onda do momento, o Lobo, no mundo da tecnologia, tá? Já é a maior startup da Suécia, passou até o Spotify, tá? Enfim, é essa lógica que fez com que eles conseguissem, né? Essa decomposição completa, porque um modelo só, por um prompt, nunca conseguiria fazer um aplicativo completo, tá? Então, eles vão lá e destrincham entre vários agentes e eles fazem tudo isso sem a gente ver, beleza? Então, o que você tira de prática disso? Que se você detalhar cada uma das partes, você tem um resultado melhor sem ter que ficar mudando depois. Ou seja, você economiza dinheiro. Você economiza tokens que, por sua vez, é dinheiro, né? Então, a gente vai lá e o aplicativo roda. Depois que você fez isso daqui, que se agentes fizeram, cada um sua tarefa e depois juntou tudo no seu aplicativo, vai rodar no ambiente de teste, no sandbox, tá bom? Que basicamente é um ambiente que você vai ver ali em tempo real, não vai demorar e você já consegue começar a testar rápido. Então você manda o prompt, os agentes trabalham, ele já te entrega o resultado que você testa na hora ali nesse ambiente de teste, que na programação se chama sandbox. Então assim, esse foi o segredo do Lobo, distribuição de agentes e conseguir você fazer com que você teste ali na hora, coisa que nos outros aplicativos que eu mencionei anteriormente não tem essa possibilidade, tá? Você tem que ficar publicando, aí depois você publica, você vai lá e tem que testar, beleza? Então, esse é o principal diferencial. Vale enfatizar também que isso vem com um custo que muitas vezes é adicional, porque aqui, Cursor e Replit, você muitas vezes usa, por exemplo, só os tokens da inteligência artificial, não só os tokens da inteligência artificial, mas uma parte do editor de código, né, que fica com o editor de código, e o resto você pode até colocar sua própria chave de API dos provedores de inteligência artificial. Já o Lovable, não, justamente por aquilo que eu falei com vocês, que eles fazem esse pipeline com vários modelos de IA. E daí, como funciona? Por ser um engenheiro autônomo, ele faz front-end, back-end, database e a infraestrutura completa do aplicativo. Ou seja, você consegue fazer tudo pelo Lovable com um prompt só conversando. Realmente, para colocar alguma coisa no ar, como vocês vão ter que ver, você não precisa saber nada de programação. Eu não sei. O que eu sei, óbvio que eu sei um pouco de código ali, não sei o quê. Eu sei um pouco da teoria, né? Claro, e isso vai ajudar ao longo do tempo, mas código mesmo eu não preciso saber, sabe? Escrever em si, você não vai precisar saber
pelo menos se você utilizar da maneira certa, com o que eu vou te falar aqui também, do que você deve ou não fazer com o Lovable, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, você vai conseguir também, se você quiser, nem precisa fazer o back-end com código. Você pode fazer o back-end sem código, ou muito low code, né? Muito pouco código, por meio de automação, tá bom? Então, inclusive, eu já fiz isso aqui no nosso primeiro projeto de construir no público. A gente criou o nosso próprio chat GPT utilizando o Lovable, mas fazendo o back-end em automação. Ou seja, o que a gente fazia? A gente, por meio de webhook, que é uma maneira de transacionar dados, a gente criou a interface no Lovable e sempre quando um usuário interagia com essa interface do ChatGPT, ou seja, enviava... Você sabia que R$10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Enviava um prompt para esse ChatGPT, a gente ia lá, enviava esse prompt que o usuário colocou no nosso ChatGPT para a automação, e na automação a gente processava esse prompt, gerava a resposta com nossa inteligência artificial treinada, que a gente fez um fine tuning, e aí voltava por meio do webhook response para a interface, ou seja, a gente nem utilizou o back-end do Lovable que ele é capaz de fazer, tá? E a gente fez isso tudo, se você quiser saber desde o básico, a gente tem o Construindo em Público aí do nosso ChatGPT, o ChatGPT da comunidade 1P, que foi treinado com todas as aulas que eu já dei, beleza? Maravilha. Então, se você está achando um pouco complicado, não se preocupa. Até agora, os conceitos mais importantes foram esses. Como que ele funciona? Ele distribui para vários agentes de IA, depois junta tudo e você consegue testar pelo sandbox. Isso aí é pelo sandbox, que vai ser a interface do lado do chat que você conversa com o Lovable, para que você já consegue testar sem mesmo publicar o seu aplicativo, tá bom? Então, esses são os principais diferenciais que vão ser importantes de você compreender para economizar também tokens futuramente, tá? Então, eles também têm a base de dados integrada, então você pensa que... Qual que é o melhor exemplo? O melhor exemplo de todos, você tem um aplicativo que tem login. Qualquer aplicativo hoje em dia que você tem que entrar, né? Tem que ter uma conta para usar um aplicativo, né? Dando um exemplo, você tem que criar sua conta lá no Notion para utilizar o Notion, né? E para que o Notion saiba, olha, tem esse tanto de conta aqui, essa conta aqui é do Gustavo. Gustavo, essa conta aqui é do Ciclano, essa conta aqui é do Fulano. Você tem que ter uma base de dados, que é uma base de dados de usuários, né? Então você tem que saber o que cada usuário ali tem, qual que é o acesso dele e tudo mais. Então eles têm essa base de dados integrada com Supabase e agora com o Lovable Cloud também, beleza? Então você também não precisa se preocupar com isso, tá? É no máximo criar sua conta no Supabase e fazer a conexão, tá? Então, vamos lá. Antes da gente colocar a mão na massa, eu te falar sobre os projetos, como pegar projetos prontos e tudo mais, vamos lá. Casos de uso. Acho que essa talvez seja uma das partes mais importantes desse curso aqui, tá? Casos de uso. Uso correto, para você usar da maneira certa para o que deve ser utilizado o Lovable hoje. Para o que é MVP, ou seja, tem uma ideia de aplicativo, tem uma ideia de SaaS. Deixa eu ir lá no Lovable antes, até mesmo para quando eu contratar um desenvolvedor, ou para quando eu encontrar um sócio desenvolvedor, ele entenda qual foi a minha concepção de ideia. E isso é algo, gente, que eu vou te falar uma coisa. Antes era um problemão. E hoje, com o Lovable, você consegue pegar uma ideia sua e ir escrevendo minuciosamente ali e chegar no escopo que, independentemente ali de segurança, porque não vai ter nenhum usuário usando mesmo, mas só para você chegar para o seu programador e falar assim, olha, essa aqui é a minha ideia, o que você acha? Óbvio, pode ter um detalhe aqui ou outro e tudo mais, mas a ideia, a concepção, isso era muito difícil em MVP. MVP a gente fazia como? Era desenho mesmo, literalmente. Aí surgiu o Figma já dava uma boa ideia. E agora você tem um Lovable, que você consegue fazer um MVP usável ali, mesmo que seja pré-MVP. Então assim, bicho, fenomenal para MVP. Ou seja, eu nem expliquei o que é MVP, né? Eu sou, Gustavo, que professor ruim, né? É o mínimo produto viável, ou seja, é uma versão prévia do que você quer construir, que é o mínimo ali para você testar e validar a sua ideia, né? Então, é isso. Você consegue fazer
por meio do Lovable de uma maneira... Assim, pra mim essa é melhor, sendo bem sério, pra mim essa é melhor, uma das melhores utilizações do Lovable. Além disso, interface, igual eu falei pra vocês, eu nem utilizei o back nem nada, eu só fiz a interface do ChatGPT aqui num projeto que teve mais de 1h30, né, de duração, mas só utilizei a interface do Lobo, que ficou linda também, de passagem, ele é excelente para fazer front-end, tá? Que ficou linda, eu só utilizei a interface, o resto tudo eu fiz por meio de automação, tá? O back-end, então só tinha um painel de administração, onde eu colocava um webhook, processava, mandava a resposta do webhook e pronto, tá? Então para interface também, fenomenal, página de vendas também, várias aplicações nesse sentido de tudo que envolve front-end, que é a parte que a gente vê aqui. Isso aqui é o front-end do aplicativo que eu estou utilizando aqui, que é o Imisco para fazer esse mapa mental aqui. Tudo isso aqui é um front-end. Então, essas bolinhas aqui dos mapas mentais que estão por trás, é tudo front-end, tá? Ou seja, a gente costuma falar muito de design, né? Como se fosse o design ali só o design ali do seu site, a parte que a gente vê, a parte visual, mas que por trás tem muitas coisas rolando para eu conseguir fazer tudo isso que você tá vendo aqui, por exemplo, tá? Então, outra coisa muito legal e que, bicho, pra turma aí, eu sei que tem muita pessoa que me acompanha, que presta serviço de automação, inclusive vários dos que prestam serviço de automação estão na comunidade, P, né? Então, o que eu sei que vocês fazem muito? Clientes, bicho, o cliente pira quando você entrega uma interface para ele. Vamos supor que tem um cliente que quer mandar mensagem para grupos dos clientes deles, né? Você cria uma interfacezinha com o Lovable ali, onde ele vai lá, preenche a mensagem que quer enviar nos grupos e clica em enviar. Aí, quando clica em enviar, manda as informações para o webhook, você dispara para todos os grupos do seu cliente. O cliente pira, tá? Então, assim, ótima utilidade, porque não tem muita questão de segurança, é só o seu cliente que vai usar e tudo mais. Você pode até colocar uma senha, fazer um review de segurança, mas assim, tranquilo. E isso entra na mesma parte, né? Ganhar dinheiro com serviços, tá? Ou seja, com esses serviços fazendo alguns pequenos aplicativos para uso interno de pequenas e médias empresas, com faturamento aí até de 5 milhões de reais por ano, vai atender muito bem, tá? A gente está colocando esse faturamento para ser uma média de tamanho de empresa, porque fora isso já é melhor a empresa contratar um desenvolvedor mesmo para fazer uma solução interna, tá? Mas agora você entendeu para que é, bicho, para todas essas aplicações aqui, vou te falar uma coisa, fenomenal, eu já fiz para todos esses casos aqui, eu já fiz, e bicho, funciona, é isso, tá? Excepcional, tá? Beleza. Agora, pro que ainda não é. E olha que vocês sabem que eu sou um entusiasta. Então, quando eu falo isso daqui, eu falo 100% honestidade com vocês, gente. Porque senão a gente cai na falácia do Vibe Code. Você consegue fazer tudo com Vibe Code, ou seja, programando sem saber código, só com inteligência artificial, só com prompt. Mas não é assim, tá? Então, o que a gente vê aí? Inclusive casos para vender. Ai, olha meu curso de Lobo aqui, pague R$1.000, porque tem aluno aqui que fez um aplicativo com Lobo e tá ganhando 100 mil reais por mês, 200 mil reais. Gente, vamos lá. Você nunca... Presta bem atenção, volto a dizer, eu sou entusiasta. Você nunca vai criar um aplicativo no Lobo e já colocar ele para vender. Nunca. Criar e já vender software. Nunca. Não faça isso. Obviamente que muito menos se você não tiver experiência em programação. Nunca. Vai dar problema. Vai ter vazamento de dados, inclusive como já aconteceu com o Lovable. Tanto é que depois que eles adicionaram uma feature de segurança gratuita ali para tentar melhorar um pouco isso, mas já vazou. Vários e vários aplicativos foram criados com o Lovable, vazou dados de todos os usuários. Ou seja, isso não é legal. Em muitos casos isso é criminoso no Brasil. Tá bom? Então assim, não é ainda. Pra mim, vai ser. Eu sou o cara que, inteligência artificial, que dá medo. Eu sou o cara que realmente acha que dá medo, tá? Por isso que eu sempre falo com vocês que a última onda de enriquecimento, que não é falando da boca pra fora, que o negócio é muito assustador. Vai tirando cada vez mais o esforço. Igual eu disse, antigamente, o negócio que você tinha que fazer, você ficava fazendo um projeto paralelo por um ano, você consegue fazer em um dia. Então, assim, é muito assustador. Eu sou o cara mais futurista, digamos assim, possível, né? Mas a gente tem que ser o pé no chão. Tem que ter o pé no chão. Então, assim, não é isso ainda. Então, quem te vende, fique rico criando aplicativos com Lovable, ou
crie e já comece a vender o seu aplicativo com Lovable hoje. Não é verdade. Ou se for verdade, vender, né? Tem pessoa que consegue vender qualquer coisa. Mas se for verdade, não vai ser bem feito. Vai te dar dor de cabeça. Você vai poder estar vazando dados dos seus usuários. Então, tome muito cuidado. E mais do que isso, gente, tome muito cuidado com os aplicativos que você vê aí no mercado também, tá? Eles precisam ter segurança. Coisas que muitos que caíram nessas lábias dos gurus, falando que, cria aqui e vende. Coisa que muitos desses obviamente, não tem, né? Então, não é para isso. Ainda não é para isso. Criar e já sair vendendo software. Não. É pro que eu falei aqui em cima. Quer criar um aplicativo só para você? Nossa, excepcional, excelente, lindo. Eu adoro. Já fiz vários pros meus alunos também, inclusive, né? Acho excelente. Quer fazer um MVP para validar uma ideia de projeto de SaaS, de algum software? Quer fazer uma interface para você ou para um cliente? Excelente, perfeito. Mas agora calma lá, tá? Calma lá. Maravilha. Então a gente esclareceu algumas coisas, tá? Porque elas vão ser muito importantes para você economizar o token, para você não fazer besteira, tá bom? E para você entender o que de fato é o Lovable e não só sair usando igual um ratinho de laboratório, é bom entender o que você está usando ali e também ajuda a não fazer bobagem, tá bom? Então são esses três, dessa primeira parte da aula, são essas três principais coisas aí. Primeira delas, entender como que o Lovable de fato funciona e qual que é a diferença para um editor de código ali tradicional ou mesmo com inteligência artificial. Segunda, essas coisas para você entender essa lógica visando no futuro economizar tokens, tá bom? E terceiro, como de fato utilizar e não fazer bobagem, tá bom? Então, acho que a gente pegou esses conceitos importantes que vão dar uma base boa para agora que a gente vai falar um pouco mais dos projetos. Então bora lá, turma. Eu tô aqui na minha conta da empresa 1P do Lovable, como vocês podem ver aqui no canto superior. E vai fazer... Gente, o que eu estiver fazendo aqui, vai fazendo junto. Eu vou deixar créditos gratuitos aqui para vocês na descrição, beleza? E vocês também ajudam a gente a fazer mais projetos. Então eu vou deixar aqui o link do Lovable que você ganha crédito. Eu, como tô recomendando, eu ganho crédito. Bom deixar isso transparente, mas só isso. Eu não sou, obviamente que eu não sou patrocinado pelo Lovable, né? É que nem falar, a empresa tá gigantesca, que nem falar, obviamente, eu não sou patrocinado pelo Google, eu tô utilizando o Google. Não, eu não sou patrocinado, mas ajuda o canal a ter mais projetos e mais do que isso, ajuda vocês mesmos a terem créditos aí, gratuitos, tá bom? Maravilha, bora lá. Vamos começar aqui pelo menu lateral esquerdo, olha só, esse daqui que inclusive mudou, tá? Era aqui em cima, se eu não me engano, isso, mudou recentemente. E aí, aqui você tem todos os seus projetos, quando você clica em All Projects. Aqui você tem os seus projetos com estrelinha marcados como favoritos. Deixa agora eu sair aqui. E aqui tem os projetos que compartilharam com você. Por quê? Porque tem como ter mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto. Isso também é uma feature bem legal aqui do Lovable. Ótimo! Aí, agora que vai ser a parte que a gente vai ver antes, porque eu acho que já dá um pouco mais dos exemplos de casos de uso, tá? Então vamos lá no Explore, que você vai ver vários projetos da comunidade do Lovable aqui. Então, olha só, todos esses projetos que você está vendo aqui, então, um landing pages aqui, que tem várias, aqui tem um aplicativo de pesquisa por IA, um aplicativo de integração com vários tipos diferentes de IA, enfim, tem vários aplicativos aqui interessantes que vale a pena aqui, de fintech, que vale a pena você, gerador de QR Code, que vale muito a pena você vir aqui e ver esses projetos, porque você se sente até um pouco inspirado, sendo bem sincero aqui, de xadrez, aplicativo de xadrez, tem várias coisas tão legais aqui, olha só, gráfico, geração de gráficos, de visualização, olha só que irado isso daqui, né? Bicho, antigamente, isso aqui era um trampo para você construir, tá? Porque é uma visualização de uma base de dados de uma maneira, nossa, isso aqui nem sei. Nem sei. E o mais legal disso tudo, de ver os projetos aqui, esses que estão disponíveis em público aqui, você consegue remixar eles. O que significa remixar um projeto? Que você copia esse projeto para o seu espaço de trabalho, você consegue mexer nesse projeto, publicar esse projeto da sua maneira, fazer as modificações e publicar ele da sua maneira. E isso daqui também é uma das maneiras de você economizar muitos tokens. Por quê? Porque quando você faz isso daqui, você já começa com o projeto pronto e você vai gastar só os tokens dos ajustes que você for fazer, tá? Então, clicando aqui em
Remix, você consegue fazer, colocar esse template aqui, que a gente pode dizer assim, esse projeto, dentro da sua área de trabalho e começar a trabalhar em cima dele e editar ele, tá bom? E aí você só gasta os tokens adicionais, beleza? Ótimo, então aqui calendário para corretores, enfim, tem muita coisa interessante. Acho que não vale a pena perder muito tempo nisso daqui, mas o fato é que dá para você criar qualquer coisa aqui, como vocês podem ver. Não é qualquer coisa para, como eu posso dizer, não é qualquer coisa para vender, é qualquer coisa para você. Então aqui tem um diretório de várias ferramentas de inteligência artificial, enfim, várias coisas aí. Eu vou te mostrar ao longo no decorrer desse nosso curso, meus projetos também, beleza? Então é isso daqui, na aba de explorar, e os templates também estão vindo aí, que basicamente vão ser isso para você remixar projetos prontos, tá bom? Então tá aqui alguns dos templates que eles já estão lançando em beta, tá bom? Maravilha, aqui também tem o Learn, que é a documentação do próprio Lovo. Tranquilo, é legal ver também, tá bom? Eu vi bastante coisa, vou ser sério, não li tudo, é muita coisa, tá? Por incrível que pareça, mas vale a pena. Beleza? Maravilha. Então vamos voltar aqui para Home, tá? Para que a gente consiga, começar do zero. Então, quando você cria sua conta no Lovo, você vai cair nessa parte aqui, tá bom? Nisso daqui. E aí, modelo bem parecido com o quê? Com o chat GPT, que é o quê? Você manda um prompt, ele te retorna o que esse prompt fez, só que com uma grande diferença. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que aqui ele vai gerar algo que você, no ambiente teste no lado direito, que a gente vai ver agora, que você consegue testar o que foi construído pelo Lovable, tá bom? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, que eu até deixei um prompt aqui para ser melhorado. Aqui, olha só. Faça um prompt completo de Lovable para fazer um aplicativo de lista de tarefas para meu uso pessoal com senha única. Ou seja, uma senha só para mim, porque eu não quero colocar para várias pessoas ainda. Eu quero testar esse aplicativo de lista e fazendo melhores só para mim. Beleza? Ok. Você pode me fazer perguntas adicionais antes de gerar o prompt final para aumentar a precisão para que eu atinja meu objetivo. Beleza. Então esse aqui é o prompt inicial. Faz comigo como ideia sua aí, mas você vê que só vai mudar isso daqui para fazer isso aqui seria a variável, olha só. Um app de listas pessoais para uso pessoal até aqui. Aqui. Só isso, tá? Então, uma dica para economizar prompts também. Sempre passe pelo ChatGPT antes de colocar o prompt aqui no Lovable, tá bom? Sempre, mas sempre mesmo. Beleza? Perfeito. Então, vou deixar esse prompt aí para vocês também. E vamos lá. Eu vou enviar isso daqui. O objetivo é fazer com que ele me faça perguntas para eu ir pensando no aplicativo. Isso aqui é só um teste. Se fosse um projeto meu, eu colocaria um prompt maior, porque eu já teria mais ideias ali do que fazer, tá? Mas assim basta. Então, enviei um prompt pro ChatGPT para que ele crie o prompt pro Lovable, tá? Então, pergunta sobre o login. Você quer apenas uma senha fixa? Sim. Eu vou responder as perguntas que ele me fizer. 2. O app deve ter somente uma lista, várias listas / categorias. E sim, deve ter tudo isso. 3. Então, viu que eu não tinha nem essa ideia aqui. Deixa eu diminuir, né? Não sei porque eu tô tão grande aqui. Então eu não sabia eu não tinha pensado nisso aqui, que tinha que ter título, data, descrição, tags, prioridade. Mas aí ele me deu essa ideia e eu falei, eu quero sim, é isso mesmo, eu quero tudo isso. 3. Sobre design. Design minimalista. Tá. Minimalista moderno. Eu vou escrever. 4. Armazenamento local. 5. Funcionalidades extras. Barra de busca. Tema claro. Barra escuro. E tema barra só isso. Será. E 6. Ambos. Então eu respondi todas as perguntas que o ChatGPT me fez, tá? E agora ele vai mandar o prompt final. Chamado, minha tarefa, tela de login, senha fixa definida ali, após a senha redirecionar, estrutura do app. Ou seja, ele está fazendo um prompt para quê, gente? Para que a gente consiga criar algo que o Lovo já interprete melhor, porque facilita
os agentes que eu falei para vocês que vão ser destrinchados, que vão ser enviados para agentes individuais, vai facilitar a vida desses agentes e, no final das contas, vai te fazer economizar tokens de duas formas. Tanto no projeto inicial que ele vai mostrar ali pra gente testar, quanto para depois não ter que mudar tanta coisa gastando assim mais tokens repetidamente, tá? Então vamos lá, aqui. Ótimo, ótimo. O app deve ser totalmente funcional desde a primeira. Ótimo, maravilha, é isso daqui mesmo. Deixa eu copiar esse prompt aqui, desde o início. Aqui. Maravilha, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no nosso queridíssimo Lovable, tá? E vou colar aqui o prompt que o ChatGPT me retornou. Vou enviar esse prompt aqui, tá bom? Então, olha só a interface que eu tava falando com vocês. Aqui, olha só, é dividida aqui assim, desse jeito. Aqui é a parte do chat, tá bom? Onde a gente vai pedir melhorias, a gente vai solicitar mudanças, a gente vai falar qualquer coisa. Melhorar, aqui que é como se fosse o nosso editor de código aqui, onde a gente vai fazer as alterações escrevendo por meio de linguagem natural. Aqui, daqui a pouco vocês vão ver, vai ser o nosso sandbox que eu falei para vocês, ou seja, nosso ambiente de teste do aplicativo. Sem você ter que publicar, clicar no canto superior direito e publicar, você já consegue testar aqui dentro, beleza? Muito legal, né? Além disso, aqui a gente consegue um preview sem ser o preview do sandbox. Um preview como se fosse um navegador mesmo, só para mim, tá? Então como que eu faço isso? Eu clico aqui no preview, eu vou ver aqui o sandbox, né? Mas se eu clicar aqui nesse redirecionar, eu vou ir pro preview, aqui não vai dar, né, ainda, mas tem uma setinha aqui em cima, que nessa setinha você consegue ir para outra página e ver o teste ali em um site completo e não só no sandbox, mas tem que estar aqui em preview e clicar aqui para sair. Maravilha. Aqui eu vou ter que mostrar um outro projeto para vocês, mas basicamente vai ser os analytics do site, ou seja, quantas pessoas entraram e tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês depois em um projeto que estiver pronto e quando esse próprio projeto aqui estiver pronto. Então você está vendo que ele está executando, ele está criando o nosso projeto, tá bom? Tá aqui, editing, tá? Se você vier no código, já vai ter algumas pastinhas aqui. Então, no menu aqui lá, superior, você vai ver que tem um íconezinho de código. Aqui, deixa eu ver. Ainda não tem, ainda não aparece. Acho que só depois que ele terminar a primeira versão. Então, vou esperar ele terminar a primeira versão aqui. Não vou fazer nada, tá? Mãos para o alto, só para vocês verem como que vai ficar o código aqui e tudo mais, como que vai ser o teste. E aí eu continuo a aula falando da interface, das possibilidades de interface aqui dentro do Lovable. E se também me pedir alguma coisa, se eu quero configurar Supabase ou Lovable Cloud, eu mostro também para vocês tudo, tá bom? Só vou sair aqui um pouquinho e esperar ele executar esse projeto. Dura em torno de 2 a 7 minutos, tá? Vamos lá. Aí, turma, eu não tive que fazer mais nada, tá? Só demorou um pouco mais, acho que foram uns 5... não, foi uns 5 minutos que eu falei que ia ser mesmo. E aqui ele já falou, login com senha fixa, então eu vou colocar aqui minhas tarefas, copiou aqui minhas tarefas, vou colar aqui, vou clicar para entrar. A senha padrão é minhas tarefas. Vou clicar em entrar. Maravilha. Aqui, então, ele gerou isso aqui. Então, categorias diferentes, listas diferentes de tarefas, então trabalho. Então, deixa eu ver se está funcionando aqui, vamos testar juntos, clicar aqui em nova tarefa. Teste do teste, da descrição, teste do teste, vencimento, vou colocar aí essa data aqui, prioridade média, aqui, não está selecionado, não, selecionou, aí, vencimento, aí, selecionou, prioridade alta, tags, eu posso criar uma tag aqui, bicho, gente, isso aqui antigamente dava um trabalho, tag, trabalho, cliente X, vou colocar aqui, cliente X. Anexar arquivo você consegue também, adicionar lembrete, vou clicar aqui em criar. Se eu clicar aqui, tá marcado e tem uma barrinha de progresso aqui em cima. Bicho, tá bem funcional. Olha só isso aqui para uso pessoal, gente, coisa louca. Mas agora eu vou te mostrar aqui, esse aqui é o projeto que a gente fez aqui agora, mas eu vou te mostrar a interface. Então vamos lá. Aqui, deixa eu tentar dar um zoom, aqui, ótimo, aqui vai ficar melhor. Aqui tem um histórico de utilização do prompt, né, do chat. Então, o que eu já fiz? Eu consigo retornar versões aqui, como só tem essa versão, porque só tive esse prompt, não vai aparecer. Mas eu consigo ir retornando as versões, então muitas pessoas não sabem disso. Se você clicar aqui nesse íconezinho de histórico, você consegue voltar a versões se você pediu uma função
ele implementou, mas não funcionou, você volta para a antiga, se você quiser. Isso também é uma maneira de economizar tokens, porque senão você fica trabalhando em cima de mudanças que não funcionaram, então você fica no ciclo infinito. Então assim você continua, você tem uma maneira de economizar tokens, porque você volta para a versão, ao invés de escrever no chat, não funcionou, volte para a versão anterior, não. Você vem aqui e volta manualmente nesse ícone de voltar dentro de uma das versões que você publicou, tá bom? Nos 3 pontinhos aqui você pode ver Open Preview em a New Tab, para você ver ali naquele formato ali de site completo, e não só pro... deixa eu colocar aqui, minhas tarefas, 1, 2, 3, e não só no Sandbox ali, tá bom? Então tá aqui, tá? Então eu consigo ver no site inteiro. Maravilha! Então tá aqui, essa é a parte do histórico, íconezinho de histórico. Aí, se você... Uma coisa que é muito importante também, se você clicar aqui no projeto em si, você consegue vir em configurações do projeto. Então aqui você consegue mudar o nome do projeto para, por exemplo, minhas tarefas ao invés de mais tasks, minhas tarefas, tá? Salvar. Você consegue mudar algumas coisas importantes, igual por exemplo, se quer colocar, deixar o projeto só público ou só no meu espaço de trabalho, enfim, você quer remover, isso aqui é para quem paga, né? Remover o logo do logo do projeto que fica ali, olha só, deixa eu ver, aqui, no canto inferior direito fica Edit with Lovable, tá? Eu clico aqui, se eu clicar aqui, eu vou tirar o Lovable ali do canto, no preview devia dar, deixa eu atualizar aqui, aí, deixa eu colar aqui minhas tarefas, entrar. Aí, vocês vão ver que não tem mais no canto inferior direito o Edit with Lovable, tá? Maravilha. Aí, você consegue renomear o projeto. Aqui, remixar o projeto é aquilo que eu te falei de duplicar esse projeto. Eles chamam de remix. Você pode desabilitar os analytics, que daqui a pouco a gente vai chegar nele, tá bom? Maravilha. Então, os analytics é isso daqui, já que a gente já falou nele, né? Aqui é a aba de preview, onde você tem o sandbox que eu comentei com vocês. Deixa eu clicar aqui para sair do histórico, que aí a gente volta para o chat. Quando você clica no histórico, vem para o histórico. Quando você clica no histórico ali, você volta para o chat novamente, tá bom? Se você clica aqui, então se você tá aqui na aba de preview, tá aqui o sandbox, o ambiente de teste do seu aplicativo para você ver como é que tá ficando. Por sua vez, se você clicar aqui no íconezinho de gráfico, você vai vir no seu Analytics. O que é o Analytics, gente? Analytics vai mostrar para vocês número de usuários que entraram no seu projeto e tudo mais. Deixa eu dar um exemplo aqui de um projeto já publicado, tá aqui, fica assim, tá vendo? Olha só, visitors, page views, views por visita, duração da visita, bounce rate, que é quando, aqui, se você passar o mouse, ele te fala o que é, porcentagem dos visitantes que saíram aqui antes, depois de verem apenas uma página, tá? Ou seja, não navegaram pelo site, só entraram ali e saíram, tá? E aqui tem os gráficozinhos interessantes, as páginas mais visitadas e tudo mais. Então, esse é o Analytics, tá? Aqui tem o código que eu tava falando para vocês, mas estava ainda editando e não tinha nada ainda. Se você clicar aqui agora, vai ter o código inteiro aqui. Então, nessas pastas, como se fosse um editor de código mesmo, natural, normal. Você pode vir aqui e se você quiser você pode editar ele aqui. Só que você vê que a estrutura dele é toda embasada para você conversar com o chat e visualizar aqui o ambiente de teste, tá? Não criado para você fazer modificações, não te incentivam a fazer modificações no código, mas obviamente que se você souber, vamos supor, qualquer detalhezinho, vir aqui e editar manualmente. Então deixa eu navegar aqui pelas páginas, vou vir aqui na página de login. Se eu quiser, por exemplo, remover, para não ter mais a senha padrão aqui. Minha senha padrão é essa daqui, eu não quero isso. A senha padrão é perdeu. Vamos supor que eu queira só isso daqui. E vou dar um save. Aí a senha vai sumir ali da aba de login, tá? Quer ver? Deixa eu vir aqui em barra só, que vai ser o login. E aqui, a senha padrão é perder, ou seja, eu mudei manualmente ali o código e eu consegui mudar ali o texto que estava escrito. Então, eu poderia mudar aqui minhas tarefas para o nome do aplicativo, isso tudo sem gastar código nenhum. É só você vir aqui no botãozinho de código, na visualização de código, encontrar o que você quer mudar, para quem sabe programar também, fazer qualquer mudança que você quiser, inclusive pesquisando por aqui. Então, eu quero mudar as minhas tarefas. Você pode vir aqui e pesquisar minhas tarefas. Aí você consegue saber onde no seu site tá escrito o nome antigo do seu aplicativo, tá? Então aqui, title, minhas tarefas. Então você muda
esse title minhas tarefas, enfim. O que eu quero dizer é, você também pode mudar manualmente, por mais que o Lovable tenha sido todo construído nessa vertente aqui. Preview, que é o sandbox, que é o ambiente de teste, mais chat, tá bom? Então essa é a base, mas é óbvio que você também tem a possibilidade aqui, clicando no íconezinho de código, de fazer alterações manuais. Fora isso, você tem aqui o Lovable Cloud. O Lovable Cloud, gente, vai servir muito para aplicações para integrar base de dados, igual eu disse lá no exemplo anterior, para você ver que é importante. Então vamos supor, a gente publicou esse aplicativo aqui para o público, tá bom? Então vai precisar ter uma base de dados. Por quê? Porque a gente tem que saber, para mostrar para o usuário, a gente vai ter que saber o quê? A gente vai ter que saber quais são as tarefas dele, qual que é o login desse usuário, quem que é esse usuário. Então a gente, para isso, precisa de uma base de dados. Então aqui a gente vai ter tudo isso de back-end e até mesmo uma parte de base de dados a gente vai ter dentro do Lovable Cloud aqui, tá bom? Então, você vê que tem tudo aqui dentro. Então, base de dados, armazenamento, autentificação de usuário, lógica de back-end, tudo isso aqui dentro do Lovable Cloud. Eles adicionaram isso, facilita muito. Por quê? Porque eles já direcionam os agentes que eu mencionei para vocês, que decompõem o prompt, para integrar exatamente como o Lovable Cloud foi feito, que foi feito para isso, para uma melhor comunicação entre os agentes de IA que estão dentro aqui do Lovable com o Lovable Cloud. Fica melhor, fica mais fácil ali do Lovable criar um produto melhor quando eles têm a solução do que integrar com uma solução externa, como por exemplo o Supabase. Tá bom? Então, nos últimos projetos eu tenho escolhido, sempre quando é necessário criar uma base de dados e tudo mais, eles te dão a opção. Você quer conectar com o projeto no Supabase, você quer conectar o projeto no Lovable Cloud. Eu tenho escolhido o Lovable Cloud porque eu tenho tido resultados melhores, até porque é uma solução que eles têm mais controle sobre elas, igual eu já expliquei. Então, com um prompt que vai ser distribuído entre agentes específicos, eles colocam para esses agentes já saberem todo o caminho da maneira mais bem feita para o Lovable Cloud. Então, eu tenho tido resultados melhores utilizando o Lovable Cloud aqui. Fora isso, se você clicar aqui em mais, você vai ver Speed, por exemplo. Você consegue fazer um teste de velocidade caso você tenha publicado seu projeto, tá? E mais aqui, você consegue adicionar mais coisas. E se você clicar nesse pin aqui, ele vai ficar fixado ali. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em segurança, maravilha. Então, eu consigo ver aqui segurança. E o que eu te disse para testar a segurança é esse update aqui. Esse update, ele vai rever todos os projetos e ver falhas de segurança nele. E quando encontrar falhas de segurança, vai ter essa possibilidade aqui de você tentar consertar todos, tá bom? E aqui nas visualizações, se você clicar aqui nas visualizações, clicar no pinzinho aqui, ele vai ficar, o security vai ficar aqui junto com o cloud, junto com o código, junto com o analytics e junto com o preview, beleza? Então, vendo aqui dentro do projeto, no nosso projeto de teste, né? Minhas tarefas, que eu já tenho aqui no navegador, eu fiz o login aqui das minhas tarefas aqui. Então, tem projetos pessoais, estudos, tudo mais, eu posso criar uma nova lista aqui. Então, bicho, o projeto tá muito bacana, ficou bem legal. Pensa para você utilizar no seu dia a dia, tá excelente, tá ótimo, né? Coisa boa. Então, você pode até vir aqui e utilizar no próprio navegador de preview aqui, tá? Só confere se as coisas vão estar sendo salvas aqui, aparentemente está sendo salvo certinho. Se não estiver sendo salvo, você manda aqui no chat no canto inferior aqui, beleza? Maravilha. Aqui eles já também te dão dicas dos próximos passos do seu projeto. Então, criar dashboard por lista, gráficos de progresso e tudo mais. Legal, né? Irado isso daqui também. Eles já te darem sugestões de próximos passos no seu projeto. Ok. Maravilha. Só que tem uma coisa muito importante aqui. Você viu o projeto aqui, tem um Dark Mode se você quiser ativar. Enfim, tem as configurações do projeto em si, tema claro, tema escuro, alterar a senha. Maravilha. Ok. Isso aqui é o projeto, você já viu o projeto, mas tem algumas dicas muito importantes ainda para eu te falar. Vamos supor que eu queira utilizar essa dica deles aqui, que é a dica de criar um dashboard com estatísticas, tarefas concluídas por semana, produtividade por lista e tudo mais. Mas antes de eu clicar aqui e já falar, cria isso daqui, eu quero melhorar um pouco melhor essa ideia. Então eu clico aqui em chat. Então essa é uma função muito importante, porque vai te fazer economizar muitos tokens também, conversar com o chat antes de fazer mudança. Então você clica aqui em chat e envia. Vamos lá. Aí o chat ele vai decompor novamente
o que eu quero. Então, a partir desse prompt básico aqui, ele vai decompor em várias etapas do que deve ser feito. Então, se a gente voltar lá no nosso primeiro prompt, gente, olha só isso daqui. Olha o tanto de arquivo de código que foi criado só com um prompt. Por quê? Volto a dizer, não é igual o ChatGPT que foi lá e criou um código ali, não. São vários agentes. Então, distribui as funções entre vários agentes que criam todos esses códigos aqui, que é uma parte do nosso projeto. Que se você vier aqui, tem mais partes aqui, tá bom? Então ele vai lá, lê o código, depois ele ajusta o código, depois ele relê o código. Você pode ver aqui o progresso, o que o agente do Lobo fez, por quê? Os agentes do Lobo fizeram, né? Por quê? Porque assim você aprende o que cada um tá fazendo e tudo mais. É bem legal. Qual que é a linha cronológica de atuação dos agentes do Lobo, tá bom? Eu acho legal, pelo menos. Não sei se vocês têm o mesmo interesse, só querem fazer mesmo, né? Obviamente. Beleza. Então aqui, você vê. Eu cliquei no chat e ele decompôs todo o meu projeto, tá bom? Ele decompôs tudo. Então isso aqui tudo, olha só, foi feito graças ao chat. E aí facilita muito na hora de implementar. Inclusive, no final, se você concordar com o plano que ele colocou, você vem aqui implementar plano e ele vai criar esse dashboard aqui pra gente, tá bom? Então, uma função que também não é desde o princípio, tá, de chat, porque isso aqui já é um chat por si só, mas aqui é um chat que não faz alterações no seu código. Ou seja, muito útil para você fazer um planejamento do que você quer mudar no seu aplicativo, no seu site aqui, tá bom? Que é uma outra dica super top. Se você vier aqui, por exemplo, clicar em Visual Edits aqui, olha só, Visual Edits, você consegue, por exemplo, vamos supor que compras. Eu quero mude esse nome para supermercado. Só para mostrar para vocês. Supermercado. Então, isso seriam pequenas mudancinhas. Então, tudo que for de visual, mude isso aqui mais para direita, isso aqui tá desalinhado. É muito legal você colocar isso aqui, por quê? Porque ao invés de você tentar descrever onde tá, por exemplo, se chegar a escrever aqui, o ícone de compras, o texto da lista com ícone de compra, não sei o que, mude ele para xxxx, sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? Ao invés de você fazer isso, o que acontece? Você vai direto nele e você já aponta pro Lovable onde você quer fazer essa mudança. Isso, por que isso economiza token? Porque não precisa reler o código inteiro, tá bom? Você não vai, a gente evita fazer com que o Lobo leia o código inteiro. E ler o código inteiro para identificar onde você quer fazer uma mudança, economiza token, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui. Acho que não foi, né? Deixa eu ver aqui. Não foi. Esse Lobo. Aqui. Olha só. No canto superior esquerdo, eu posso vir aqui e mudar para supermercado. E colocar aqui, pedir pro Lovable editar. Então eu pedi o que? Mude esse título aqui de compras para supermercado. Por que isso facilita, gente? Porque quando você mostra pro Lovable onde ele tem uma precisão maior. Inclusive é feito para isso, tanto é que vocês viram ali que ele já dá essa possibilidade. Quando você vem, quando você seleciona, ele já sabe exatamente onde está o código, que é aqui, nesse caso, tá bom? Então, é isso daí. Aqui, o nome padrão foi mudado de compras para o supermercado no código. Não está aparecendo no front do navegador, porque você tem que ir no local storage e apagar. Não tem problema, mas só para ilustrar para vocês aqui. Se eu quisesse mesmo, eu faria isso que ele está solicitando aqui. Renomear lista existente. Aí, vamos ver se dessa maneira aqui vai. Pedindo para ele. Então, o Lobo já vai dando dicas de acordo com o que você está conversando. Ele já dá prompts para você, pelo que você está conversando. Daqui a pouco vai ser só o primeiro prompt. E aí o resto tudo ele vai dando sugestões de melhorias, sugestões de mudanças, tudo. Ele vai, de acordo com o que você está falando, ele já vai sugerindo prompts. Esse aqui não fui eu que escrevi. Aí, turma, eu solicitei aqui a mudança no local storage que ele tinha feito aqui. E olha só, já tá aqui supermercado ao invés de compras, tá? Então uma lista de supermercados aqui que eu tenho agora. Ou seja, com o Visual Edits aqui, olha só, Visual Edits aqui no chat, aqui embaixinho do chat, você consegue
selecionar, por exemplo, isso daqui, o título de uma lista e fazer as mudanças que você quiser. Então você vem aqui, seleciona o supermercado, você pode mudar novamente o supermercado para outra coisa e depois clicar em aqui, pedir para o Lovable editar. Isso também, novamente, economiza muito token, tá bom? E você pode escrever aqui no próprio pop-up que aparece quando você seleciona um elemento visual aqui. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em estudos, vai aparecer aqui mudar o texto de estudos para leitura. Sei lá. Isso aqui é só exemplo que você poderia mudar o nome da lista pelo próprio aplicativo, tá bom? Aqui, se você clicar aqui em editar, deixa eu sair do Visual Studio, você clicar aqui em renomear, você consegue mudar para leitura, tá? E aí mudou, mas é só dando o exemplo da ferramenta aqui do Lovable, tá? Outra coisa importante, você consegue fazer por áudio. Então, se você clicar aqui e permitir acessar o áudio, eu posso vir aqui e pedir para que o Lovable crie um gráfico geral no menu inicial das minhas listas. Aí eu parei de gravar aqui. Eu posso vir aqui e pedir para o Lovable fazer só um ajuste aqui. Lovable criar um gráfico geral e vou mandar para o chat. Ou seja, eu posso também ir falando e conversando com o Lovable para fazer melhorias, tá bom? Maravilha. Aí agora, ele tá pensando aqui, mas isso aqui é irrelevante, tá bom? O que interessa é a função de poder falar. Agora eu acho que a última parte aqui, que é uma das mais importantes, né? É o menu lateral direito, tá bom? Que é o seguinte, você tem a possibilidade de compartilhar esse projeto com uma outra pessoa com uma outra conta do Lovable, tá bom? Então você convida por e-mail. E aqui em publicar, isso aqui é muito importante. Você clicar em publicar aqui, você publica o seu site, tá bom? O seu aplicativo. E se você quiser, você pode colocar um domínio próprio, ou seja, minhalistas.com.br. Aí esse aplicativo vai funcionar no site minhalista.com.br, tá bom? Maravilha, então foi publicado aqui o nosso site. Você pode clicar aqui no site, na URL que foi criada pra gente, e você vai ver aqui que ele gerou essa URL, Safe List Manager Lovable App. Você pode mudar isso também. Como que você edita esse nome aqui? safelistmanager.lovable.app. Você clica aqui em editar domínio, você coloca aqui minha lista.lovable.app, você clica em salvar, esse nome já existe, então lista Gustavo, vou colocar aqui lista Gustave, tá bom, vocês entenderam. Então você pode editar o domínio para ficar lovable.app, tá bom? Mas você também pode colocar um domínio próprio aqui, add custom domain, e aí você pode comprar um domínio aqui pelo próprio Lovable, tá? Ou você pode adicionar um domínio que já existe, beleza? E aí, o que é legal é que se você coloca um domínio que já existe, dos principais provedores aí, como por exemplo, GoDaddy, Hostinger, HostGator, não, Hostinger, sim, HostGator eu não sei, nunca testei. Mas os principais provedores, você conecta, você coloca o domínio aqui, que você quer adicionar, e aí ele vai identificar qual que é o provedor desse domínio, se é Hostinger, se é GoDaddy e tudo mais. E aí, quando ele identifica, ele fala assim, faça o login aqui que a gente faz o procedimento. E aí vai fazer o procedimento automático e já vai ser, o seu aplicativo já vai ficar no seu domínio, como por exemplo, minhalistas.com.br aqui no nosso caso, tá bom? Maravilha. Então essas são as partes. Então quando você publica, aparece aqui, por exemplo, os analytics, tá bom? Então como só tem um visitante que fui eu, tá aqui o nosso analytics, só é na página inicial aqui que teve acesso. Aí tem aqui a lista por device, que é por aparelho, né? Se é celular ou se é computador. Aqui tem, aí aqui também vai ter o Page Speed, tá? Então deixa eu acionar aqui Page Speed para mostrar para vocês fazer o teste de velocidade da página, beleza? E aqui tanto em desktop no canto superior direito quanto em mobile, tá? Aí, turma, aí aparece aqui o performance 100% e se tiver algum problema de velocidade, ele dá sugestões. Deixa eu esperar aqui. Não conseguiu, tente de novo depois. Mas isso aqui que é importante, olha só. Quando tem algum erro de performance, ele coloca aqui os erros e você coloca aqui para tentar melhorar com o chat do Lovable. Se você clicar aqui em tentar melhorar, vai vir aqui embaixo, aqui. Na análise de SEO deu um problema e aí já vem direto para o chat aqui e tenta melhorar. Beleza?
Maravilha. Então é isso, gente. Eu acho que essas são as principais funções do Lovable. A partir disso, o, o limite é a sua criatividade, né? A partir disso, você pode fazer o que você quiser. E como vocês puderam perceber, tem uma coisa muito importante aqui que é o quê? Imagine isso daqui para você prestar serviço, para você colocar para um cliente de uma pequena empresa, para um autônomo, super, super útil. Você gasta umas horas aqui dentro do Lovable, melhora o projeto, apresenta o projeto para o seu cliente, ele vai ficar louco. E mais, se você aprendeu o básico de automação, como eu quero que você aprenda, eu até ofereço aqui o Caminhos de Automação, que eu coloquei 4 horas, que são o escopo inicial, né? Mas são mais de 5 horas de aulas, templates completos. E o principal, né? Meu suporte. Se você quiser trocar uma ideia sobre o Lovable, se você quiser solicitar alguma coisa, Gustavo, você prefere usar o Lovable ou o Bolt? Você prefere usar o Lovable ou o curso? A gente troca uma ideia lá, porque assim que você entrar, eu te chamo no WhatsApp e você pode tirar suas dúvidas de automação do curso aqui. Tenho certeza que você vai gostar muito. Nesse curso aqui a gente faz uma rede social 100% automatizada, do zero, tá bom? E o preço super simbólico, ninguém tem coragem de oferecer isso tudo que eu falei pra vocês por R$ 10. Só eu, porque mostrando novamente, reassumindo novamente o meu compromisso com vocês, que é que vocês aprendam de verdade, tá bom? Automação, inteligência artificial, que é esse novo universo aí de possibilidades infinitas, tá bom? Então tá aí, Caminhos de Automação, tenho certeza que você vai gostar. O pessoal tá gostando muito, tá se amarrando. Depois vocês olham aí o que o pessoal tá fazendo. Várias pessoas colocando, até a rede social que eu falei com vocês, que a gente cria do zero, várias pessoas colocando lá, várias pessoas fazendo projetos para as próprias empresas e para empresas de clientes. Então, vários gestores de tráfego que começaram a fazer projetos aí para os seus clientes, começaram a aumentar o ticket que eles cobravam dos seus clientes, porque tinham mais um serviço para ofertar, que era automação. E fora que isso daqui com o Lovable, você aprendendo automação com o Lovable, você consegue também gastar muito menos tokens no Lovable, porque você consegue fazer o back-end com automação, tá bom? Igual o exemplo do que a gente fez de construir em público do ChatGPT, treinado com todo o conhecimento de todas as aulas aqui da comunidade da empresa 1P, beleza? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Lovable, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo vocês. Então é isso. Um abraço. Valeu.